povo, como é que vocês estão nessa manhã friorenta? Então, quero falar um pouquinho com você que está me assistindo agora sobre dor. Hoje de manhã eu já corri, né? E Deus fala muito nesse momento comigo, através de louvores que eu ouço, né? Nesse momento, então meu momento com Deus, um dos meus momentos com Deus. E hoje, ouvindo um louvor do Thales Roberto, que falava sobre dor, eu lembrei das minhas dores. Eu tenho dores físicas, assim como você, e tenho dores emocionais. E tem dores emocionais que também já foram curadas, e dores que estão sendo curadas, e que vão ser curadas, né? Em nome de Jesus. Minhas dores físicas, né? Para quem não sabe, eu tenho uma lesão no joelho, e não era para eu fazer cross, não era para eu correr e andar de bicicleta às vezes não. Na época que foi diagnosticada essa lesão de joelho, os dois médicos que eu fui disseram para que eu poderia andar de bicicleta, mas mal sabia eles que eu adoro uma marcha pesada, subir o morro em pé, né? Então assim, eu tenho superado cada dia, né? Essa minha dor. Inclusive na corrida que aconteceu no domingo, no finalzinho ali, eu tava com muita dor. Eu dormi e na madrugada eu senti dor, eu achei que não ia correr. E então assim, aos 42 anos eu tenho superado a minha dor no joelho e outras dores. Agora, sobre dor emocional, então, eu já tive depressão, né? Eu não sei se vocês sabem, há 20 anos atrás eu tive depressão, eu não era casada, eu não tinha uma família, né? E Deus, ele sempre me falou sobre essa promessa, até quando eu não o conhecia de verdade. Porque muitas pessoas conhecem Deus de ouvir falar, mas poucas são aquelas que têm experiências com Ele. E para que você possa ter experiência com Deus, basta você se abrir com Ele, basta você aceitar, né? Esse louvor que eu ouvi hoje, que eu gosto muito, eu tenho ouvido direto, mas tem dias que ele bate na porta, bate no coração, na mente, muito mais forte, né? Falava assim, passa sua vida, é como se me desse a sua vida para mim, né? É como se Deus falasse para você assim, me dá a sua vida para mim, que eu assumo o risco. E isso é muito forte, gente. Você tem noção do que é isso? E no decorrer do louvor, fala sobre um acidente. Você está dirigindo em alta velocidade e eu tô vendo tudo aqui em cima. E eu fiquei imaginando, Senhor, o Senhor tem visto mesmo as coisas que eu tenho feito, que a humanidade tem feito aqui de cima, né? Mas, olha só, olhando para trás, quando eu escolhi entregar minha vida para Jesus, eu descobri uma felicidade que só Ele é capaz de me dar. Gente, desde quando eu comecei a pedalar, né? Muitas vezes, quando eu comecei a pedalar sozinha. Em Casa Augusto eu ainda nem pedalava, não. E aí, quantas vezes eu fui daqui a Miracema sozinha e eu falava com Deus, né? Sempre gritava, Jesus, eu te amo, né? Nessas minhas conversas com Ele. E quantas vezes eu passava por alguém e falava, bom dia. Hoje eu correndo, quando eu falo um bom dia, porque você encontra com tantas pessoas, né? E às vezes você vê um semblante diferente, um semblante triste. E quando você fala assim, bom dia, para a pessoa, sabe? Parece que dá um up. Isso é muito bom. Eu tive uma vizinha, ela já faleceu e a gente gostava muito dela. Ela chamava Marga. E a Marga, ela toda, assim, desde criança, né? Eu era muito criança e eu lembro que ela limpava a frente ali da casa dela, ela morava em frente à casa da minha mãe, e se a gente não falasse bom dia para ela se trancava em casa. Então, assim, olha como um bom dia é capaz de revigorar uma pessoa, né? Você deve ser grato porque você acordou nessa manhã com saúde. E se você está passando por um momento triste, eu tenho para te dizer que vai passar. Passa a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus e Ele assim
vai te ajudar a superar momentos difíceis como ele tem me ajudado, né? Não é que a gente vai aceitar Jesus e simplesmente, meus problemas vão acabar. Não, só que com Jesus a gente passa por esses tipos de problema muito mais fáceis. Muito mais fácil, né? A gente passa com mais facilidade. E assim, então assim, a gente tem sim dores emocionais, dores físicas, mas o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que você vive uma promessa, você tem tudo para viver essa promessa. Deus te escolheu, assim como escolheu o profeta Jeremias, né? Antes dele ser formado, a Bíblia diz lá em Jeremias, no livro de Jeremias, que Deus escolheu ele antes de ser formado e ele te escolheu também. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E olha que a gente é capaz de... hoje mesmo, na hora que eu fui lavar o meu cabelo, que eu passava assim, um monte de fio caiu. Mas Deus mesmo assim sabe quantos caíram e quantos ainda tem na minha cabeça. Então olha que Deus perfeito e amoroso. E apesar das nossas dores, Ele continua nos amando, né? Então assim, você não tem motivo para não sorrir nessa manhã, porque você tá de pé. Ou você que não tá, ou está num dia mal, vai passar sim. E porque Deus é um Deus de promessa. E eu creio nesse Deus de promessa. Tanto para realizar tudo aquilo que Ele tem falado e feito na minha vida e na vida dos meus, Ele também é capaz de fazer isso na sua vida, tá bom? Uma boa manhã para todos vocês.